Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos também. Marcos aqui. Nossa equação humana de hoje vai tratar das teorias demográficas. Vamos compreender como pode um crescimento desordenado de uma população se estabilizar? Vamos junto com essa questão? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais, ninguém sabe fazer. É gente, é muita gente. É gente que não se acaba mais. As teorias demográficas surgiram a partir de muitos questionamentos sobre o comportamento reprodutivo da população mundial, que resultaram em projeções sobre a quantidade de pessoas no futuro. Afinal, como surgiram essas teorias? A primeira discussão foi levantada na Inglaterra do século XVIII pelo economista e pastor anglicano Thomas Robert Malthus. Seu estudo, publicado em 1798, alertou para as graves consequências do acelerado crescimento populacional e que este crescimento estava relacionado com a pobreza vigente. Malthus observou a Revolução Industrial, onde os camponeses foram expulsos de suas terras para que estas ficassem livres para a criação das ovelhas, que iriam servir de matéria-prima para as indústrias que estavam surgindo. Esse foi o processo de cercamentos. Desta forma, muitos trabalhadores do campo foram para as cidades em busca de oportunidades. A equação ficou assim: muita gente indo para as cidades e pouca gente produzindo alimentos no campo. Observando esse contexto, Malthus criou sua teoria partindo da hipótese de que a população cresceria em progressão geométrica, isto é, estaria dobrando em cada momento de crescimento. 2, 4, 8, 16 e por assim adiante, enquanto os alimentos cresceriam em progressão aritmética. 1, 2, 3, 4... Isso significa que a população tenderia a crescer mais rápido do que a produção de alimentos. Então Malthus decretou: vai faltar comida! Segundo Malthus, se o crescimento da população não fosse controlado, o planeta seria assolado por uma série de distúrbios sociais e fome. Para o Malthus, o centro do problema era a quantidade de filhos das famílias mais pobres. Desta forma, Malthus criou a sujeição moral. O que é isso? Só podia ter filho quem pudesse criar. Tobege, que teoria preconceituosa, professor. Sim, uma teoria muito excludente e preconceituosa com as pessoas mais carentes. Para tentar controlar esse crescimento desordenado, o Malthus falou até em abstinência sexual aos mais pobres. Eu, hein? Os filhos que seriam aceitos pela sociedade seria proporcionalmente à renda dos mais abastados. Malthus, chega aí. Você não contava com um erro básico em sua teoria, né? Acompanhe. Errou, né, Malthus? Tá triste nessa sofrência aí, né? Mas você marcou uma bobeira. Você ignorou as inovações da Revolução Industrial, que também impactou a produção agroalimentar. Alimentos foram sendo produzidos em grande escala. As estatísticas não confirmaram o cenário apocalíptico previsto por Malthus. Além de produção de alimentos, existiu a possibilidade de importar de outros países carnes, trigo, tudo em grande quantidade. E isso melhorou o nível de abastecimento de alimentos de muitos países. O malthusianismo, como vocês estão vendo, pegou pesado com a classe mais pobre. Por exemplo, na China, ocorreu a política do filho único. Quem tivesse um filho apenas receberia benefícios do governo. Quem tivesse mais de um filho perderia os benefícios do governo e ainda pagava uma multa. Isso acarretou no envelhecimento da população chinesa e, infelizmente, no preconceito e na mortalidade entre as meninas. Já na Índia,
aconteceu a esterilização voluntária. O que é isso? A pessoa ia se esterilizar e ainda ganhava uma verba do governo. Mas, gente, cá entre nós, ricos, classe média, ia se submeter a uma violência dessa? Caiu mais uma vez para os mais pobres. Aqui no Brasil, a partir da década de 80 e 90, uma mulher considerada de baixa renda, que ia ter seu filho numa maternidade pública, teria suas trompas ligadas por um médico sem sua autorização. O Brasil também foi influenciado pelo malthusianismo. Tá certo, professor, tá certo, porque pobre tem muito filho. Por exemplo, eu tenho uma prima vizinha que tem mais de 10 filhos só para ter Bolsa Família, só para ter Bolsa Família. Não fale besteira, seu estopor. Bolsa Família é uma política social muito importante do nosso país. Não falem mal do Bolsa Família. Ele é barato para o governo brasileiro e ele ajuda muito a diminuir as desigualdades sociais do nosso país. Se alguém faz mau uso, aí é outra história. Mas o Bolsa Família é de vital importância para a construção de uma sociedade melhor. No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, surge uma considerável variedade de debates acalorados, o que se entendia por desenvolvimento e os porquês para os diferentes níveis do desenvolvimento entre os países. Houve um novo alarmismo diante do acelerado crescimento populacional dos países subdesenvolvidos. A hipótese de uma nova ameaça de explosão demográfica a partir da década de 50 ressuscitou o alerta malthusiano. Desta forma surgiu o neomalthusianismo, ressuscitando então velhos olhares de Malthus sobre o crescimento desordenado das populações. Ressuscitar o homem, ó. Os neomalthusianos compartilhavam da visão de Malthus original, pensando que o crescimento desordenado das populações mais carentes também levaria ao mundo à fome, ao caos, a um cenário apocalíptico. Para os neomalthusianos, a grande quantidade de filhos dos mais pobres levariam ao governo a gastar mais nessas áreas sociais, construindo escolas, hospitais, e isso atrapalharia o crescimento econômico do país, porque dinheiros para a área da indústria seria desviado para áreas sociais, por exemplo. Vê se pode uma visão dessa. Nada para o social e tudo para o capital. Olha quem andou estudando Malthus também. Logo desconfiei. Mas existia uma grande contradição no pensamento neomalthusiano. Olha aí. Eles falavam em controlar a natalidade em países pobres africanos, asiáticos e latino-americanos. Mas em países ricos, desenvolvidos e consumistas ao extremo, existem campanhas de incentivos ao aumento da natalidade. E isso inclui até subsídio dos governos locais. Em alguns países ricos, como os Estados Unidos da América, tem uma superpopulação e não vemos essa pobreza extrema que prega o neomalthusianismo, né? Nos anos 70, os neomalthusianos se entrelaçou aos discursos dos movimentos ambientalistas. A ameaça das superpopulações, além de social, seria também ambiental, pois isso acarretaria o consumo excessivo de recursos diversos para além da capacidade do planeta se recuperar. Para os ecomalthusianos, seria necessário frear o crescimento populacional dos países mais pobres. Mais uma vez, sobrou a conta para os países mais pobres. Para se opor ao pensamento malthusiano e neomalthusiano, surgiu os reformistas marxistas. Eles não enxergavam no mais pobre o problema com as outras teorias. Eles entendiam como um processo de miséria. E dentro desse processo de miséria, a desigualdade faz crescer a parcela mais pobre da população. Porque estes, amigos, a parcela mais pobre da população mundial não tem acesso à saúde pública, não tem acesso a métodos contraceptivos, não tem acesso à informação. Os reformistas entendem que a qualidade de vida reduz
o crescimento desordenado da população. A chave para os reformistas é essa: qualidade de vida menos crescimento desordenado das populações. Uma população mais escolarizada tende a ter um planejamento familiar. Na verdade, as altas taxas de natalidade entre os mais pobres revelam as desigualdades pelo acesso de uma emancipação econômica e educacional. É a ausência na qualidade de vida, a falta de acesso à educação de qualidade, a um saneamento básico, a um hospital de qualidade. Tudo isso amplia a miséria e a pobreza. Fala, Camila. Como podemos resolver essas questões, então? É muito complexo dizer como podemos resolver isso, mas uma coisa é fato: temos que construir importantes frentes de mobilização social para que o povo seja representado de fato. Tudo voltada para a diminuição das desigualdades socioespaciais. Teorias demográficas também caem em prova, né? Cai? Fala, Romildo, cai muito na prova. Teorias demográficas é um tema recorrente em tudo que é vestibular que você possa fazer. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana e hoje podemos afirmar que o crescimento desordenado da população mundial tende a se estabilizar quando há condições de vida adequadas para todos. Eu disse para todos. Geografia é bom demais, né? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa versão de teorias demográficas. Deixe um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.